Pessoal, boa noite. Vamos lá para mais uma aula de pesquisa operacional. Nosso assunto de hoje qual que é? Pesquisa operacional, programação linear. Isso aí, jovem. Parabéns, Gisele. Ou Ana. É Ana Flávia. Ana Flávia? Ah. Isso. Gente, vamos lá para... Hoje nós vamos ver nossos dois últimos exemplos de programação linear. Exemplo 7, tá? Quem pegou lá os slides pode acompanhar aí pelas anotações aí. Um determinado cliente procurou um banco com o objetivo de investir uma quantia elevada recebida por herança. O gerente de atendimento, após receber o cliente, o entrevista para identificar o seu perfil de risco. E no final da entrevista, fica claro que o cliente apresenta um perfil de risco moderado. O cliente está decidido a investir um determinado percentual de sua herança em ações e o restante em fundos. O gerente, então, com apoio da área de pesquisa do banco, apresenta uma proposta de investimento que imagina atender à expectativa do cliente. A carteira proposta é constituída por um grupo de ações de diferentes setores e 2 fundos do banco, que têm apresentado bom retorno ao investidor. Então, vamos lá. Gente, já dá para me saber qual que é o meu objetivo? Sim. Objetivo, variáveis, e aí? O objetivo acho que dá. Objetivo, sim. Agora, variáveis, acho que não. E aí? Objetivo, qual que seria o objetivo? Investir o dinheiro da herança. Investir o dinheiro da herança, mas o que eu como investidor, o que eu vou esperar? Qual que é o meu objetivo? Retorno financeiro, certo? Uhum. Então, vamos lá. O retorno e o risco de cada papel, ele é representado por essa tabela. Então, a ação da empresa de energia, ela tem um retorno de 42,12% e risco de 6,22%. A ação da empresa de varejo, 51,29% e risco de 6,99%. A ação da empresa de petróleo e gás, ela tem um retorno de 41,54% e risco de 5,69%. Fundo de multimercado, o retorno 60,4% e risco de 7,2%. Fundo de renda fixa, retorno de 6,10% e risco de 0%. Vamos seguir aqui, gente. Nossa próxima apresentação, nosso próximo slide. Ao analisar as propostas, o cliente faz as seguintes restrições e observações. O total investido deve ser de 2 milhões. Olha aqui, então, o exercício já está me fornecendo as minhas restrições. Show. A quantia investida na empresa de varejo e no fundo multimercado deve ser de, no máximo, 750 mil. Mais uma restrição. Risco desses investimentos. Deixa eu ver se eu consigo fechar o áudio aqui do pessoal. É o Dona Flávia. Não é o meu, não. É só o nosso que tá ligado. Não, é porque antes tava dando eco. Vamos lá, vou desativar então ainda não. Continuando, gente, eu já tenho 2 restrições aqui que o exercício está me fornecendo. Mais algumas restrições. Deve ser investido o mínimo de 60% do total em renda fixa e ações em riscos menor que 6%. Menor que 6%. O investimento deve ser realizado de tal forma a maximizar o retorno do mesmo. Então, olha o objetivo aqui, maximizar o retorno, maximizar meu lucro.
e eu devo investir, olha aqui, em ações com risco que menor que 6. Vamos ver quais ações que têm risco menor que 6. Ações da empresa de energia têm risco menor que 6? Não. A ação da empresa de varejo não tem risco também menor que 6. Ações da empresa de petróleo e gás tem risco Sim. menor que 6, certo? Sim. E a outra? O áudio da Raíssa está dando retorno. Fundo de renda fixa também tem risco menor que 6, tem um risco de 0%. Então, continuando. Quais que são minhas variáveis de decisão? As variáveis de decisão escolhida devem ser aquelas que respondem à questão do problema. Quanto Risco e investir retorno. em cada ação e quanto investir em cada ação e em cada fundo. E aí, tem como saber quais são minhas variáveis? As variáveis são risco e retorno ou alguma coisa relacionada a isso? Vamos lá, quem está falando é Kevin, isso? Sim. Mais alguém? Vamos passar para o nosso próximo slide aqui, onde que a gente apresenta quais que são nossas variáveis. Minhas variáveis nesse exercício, olha aqui, as variáveis de decisão vai ser o quê? Quantia investida em ação da empresa de energia. Segunda variável, quantia investida na ação de empresa de varejo. Terceira, quantia investida em ações da empresa de petróleo e gás. Em seguida, quantia investida no fundo multimercado. A próxima ação e última, quantia investida no fundo de renda fixa, minha próxima variável. Continuando, qual que é o meu objetivo? O objetivo do problema foi declarado como sendo maximizar o retorno do mesmo. Então, eu tenho que o quê? A função objetiva, ela deve ser o quê? A função objetiva deve ser uma equação que correlaciona todas as minhas variáveis, certo? Então, vamos lá. Olha aqui minhas variáveis, gente. Vamos voltar aqui na nossa tabela. Olha aqui, quanto que eu tenho de... eu não tenho que maximizar meu retorno? Então, minha expressão matemática, ela vai envolver tudo isso aqui, ó. Só que como que eu vou expressar nesse problema? Eu não vou expressar em porcentagem. Isso aqui não é 42,12 sobre 100? Sim. Então, eu vou expressar na forma de um número entre 0 e 1. Por que 0 e 1? Porque eu vou dividi-lo. 42,12 sobre 100. Vai dar 0,4212. Olha aqui como que eu vou expressar. Como que essas variáveis vão ficar. Tá vendo, gente? Ficou 0,4212 o quê? A quantidade investida em ações da empresa de energia. Agora, olha aqui, vamos voltar para a nossa tabela. Quantidade, o retorno de ações da empresa de varejo é 51,29 sobre 100. Então, vai ficar o quê? 0,5129. 0,5129. Em seguida, 0,4154, 0,6004 e assim sucessivamente. Então, eu tenho que o quê? Maximizar meu retorno. O retorno vai ser devido ao quê? É essa quantidade de ações investidas em cada empresa, certo? Então, seguindo, quais que são minhas restrições? Minhas restrições, o exercício já me deu aqui, olha aqui. O total investido deve ser o quê? Maior que 2 bilhões. A quantidade investida na empresa de varejo e no fundo multimercado deve ser o quê? Máximo de 750 mil. Em seguida, deve ser investido o mínimo de 60% em renda fixa. Então, minhas variáveis, minhas restrições vão ficar como? Olha aqui, quantidade em energia, quantidade investida na empresa de varejo. Em seguida, na empresa de petróleo. Aqui é o quê? Fundo multimercado. Em seguida, fixo. Renda fixa. Tem que ser o quê? Menor ou igual a 2 bilhões. 2
milhões, que o exercício me deu essa informação aqui, olha. E tem que ser o quê? Total investido deve ser de 2 milhões, então não pode passar de 2 milhões. Em seguida, minha outra variável, quantidade investida em varejo e fundos multimercados deve ser o quê? Menor ou igual a 750 mil. Por quê? Porque aqui, olha, empresa de varejo e no fundo multimercado deve ser de no máximo. Então, como é no máximo, então tem que ser menor ou igual a 750 mil. Em seguida, nas ações de petróleo e ações dos fundos de renda fixa, tem que ser o quê? Maior ou igual a 1.200.000. Por quê? O exercício está falando que deve ser investido um mínimo de 60% do total. Quanto que é 60%? 60% de 2 milhões, certo? 60% de 2 milhões é 1.200.000. Olha o total investido, é 2 milhões. Está falando que o quê? 60% deve ser investido em ações com risco menor que 6. Quais que são minhas ações com risco menor que 6? Eu tenho renda fixa e tenho o quê? E tenho empresa de petróleo e gás. Então, aqui, olha, petróleo, renda fixa tem que ser o quê? Maior ou igual a 1.200.000. Tem que ser maior que 60%, certo? Tem que ser no mínimo, né? Como é no mínimo, tem que ser maior ou igual a esse valor. Em seguida, gente, eu já achei meu objetivo, já achei minhas variáveis, achei minhas restrições. O problema está, o sistema está construído, certo? Então, como que fica? O resumo do meu modelo, maximizar o retorno, eu vou utilizar essa expressão. As restrições técnicas. As restrições técnicas foram essas que eu acabei de expressar aqui. E tem as restrições de quê? De não negatividade. Por quê? Eu não posso investir uma quantidade menor que zero, certo? Entenderam esse exemplo? Sim. Vamos lá. Cleison, entendeu, Cleison? Ok, Guilherme, entendi. Gisele? Acho que sim, é tanta letra que eu tô até confusa. Isabel? João? Entendeu, João? Entendi. Também João entendi. Antônio também. João Entendi. Vitor também. Karine? Ô, Guilherme, Kevin? Entendi. Oi, pode falar. em restrições de não negatividade, na maioria dos exercícios vai ser sempre maior ou igual a zero, né? Sempre, ó, as restrições de não negatividade, quem está falando é o João, né? Isso. Ô, João, restrição de não negatividade é que não pode ser negativo, certo? Sim, Então, se não pode ser negativo, ela pode ser zero? Pode, pode. certo? Sim, E maior que zero é tudo sempre positivo. Então, por isso que tem que ser sempre maior ou igual a zero. Por quê? Eu vou ter que investir alguma coisa. Esse exercício, por exemplo, eu vou ter que investir alguma coisa em energia, vou ter que investir alguma coisa em fundos multimercados. Olha, qual quantidade que eu... Zero não é um investimento? É um investimento, eu não estou investindo nada. Entendeu? Então, pode ser zero ou um valor positivo. Eu não posso investir algo negativo. Então, por isso que tem que ser maior ou igual a zero. E sempre vai ter as restrições de não negatividade, certo? entendi. Beleza. Gente, alguma dúvida? Não. 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 Então, vamos